124. Regressor Instruction. Capítulo 625. A verdadeira escuridão do continente. 1. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso é mentira. Segurei minha cabeça. A ansiedade circulava pelo meu corpo. Estranhamente, minhas mãos tremiam, e eu sentia como se estivesse sem fôlego. O homem que todos chamavam de encarnação do Deus estava sofrendo de uma doença desconhecida? Não diziam que ele era amado pelos deuses. Não diziam que ele tinha a alma mais pura. Ele não estava. Tito. Ser de Benignore. Filho. Porque uma pessoa assim adoeceu. Não seria fácil se deparar com uma situação tão irônica. Não era uma situação em que a expressão piada do destino se encaixava. Eu não conseguia entender a realidade repentina. Fiquei olhando para a cena à minha frente. Uma voz urgente veio do outro lado. Não era um que fosse cheio de irritação. Não seria errado dizer que a pessoa também estava muito ansiosa. Diferente do habitual, senti que ela não conseguia controlar as emoções. Shuya-jin. A terceira pessoa de maior patente na Guilda Azul. Ela era a pessoa sentada no escritório da secretária da guilda e também a membro mais confiável do grupo Employee. Ela tinha uma personalidade inflexível e era o tipo de pessoa que valorizava seus princípios mais do que qualquer outra pessoa. Julguei que ela sempre mantinha calma, não importava o que acontecesse, mas ela também demonstrava suas emoções, incapaz de esconder sua preocupação. Como isso aconteceu? Como o mestre da vice-guilda caiu? Rafael. Rafael. Quando? Com uma expressão vazia, de repente segurou a própria cabeça. Estávamos conversando como de costume quando ele de repente disse que seria melhor adiar a agenda de hoje, e então ele fugiu. Achei que algo ia acontecer. Eu quero dizer. Eu me senti como se fosse cair. Então como? Não sei. Eu só o segui e o encontrei assim. Depois disso, é exatamente como você viu. Park Lian me bloqueou. Achei que tinha algo errado com ele. Ele está bem? Me diga, por favor. Ele está bem, né? Sim, ele está se acalmando. Ele ainda não subiu, mas vai se levantar logo. Por que você não chamou o padre? Você não precisa se preocupar com isso. Perguntei por que você não chamou o padre. Não deveríamos fazer alguma coisa? Se pudesse ser resolvido chamando os padres, eu já teria feito isso há muito tempo. Por favor, não pergunte mais nada. Você só precisa lembrar disso. Você não viu nada hoje. Você não ouviu nada. Não deixe o que aconteceu hoje vazar. Por favor. Besteira. É isso que o mestre da vice-guilda quer. Preciso vê-lo pessoalmente. Se você quer que eu mantenha isso em segredo, acho que mereço vê-lo. Não quero ameaçar ou fazer um acordo. Mas preciso saber exatamente como ele é com meus próprios olhos. Vou manter isso em segredo. Juro pela minha espada. Suspiro. Eu sei. Mais ou menos o que esperar. Só preciso ter certeza. Ela tinha uma expressão de determinação, mas seus olhos diziam que ela não conseguia evitar. Shuya-jin se levantou. Ela apenas virou as costas sem dizer mais nada, mas eu percebi que era um gesto afirmativo. Eu a segui silenciosamente, e na minha frente havia uma grande porta. Logo, a porta se abriu e eu vi deitado em uma cama. Isso era irrealista. De alguma forma. De algum modo, era irrealista. Não era diferente do que eu tinha visto antes. Embora sua expressão parecesse mais confortável, ele ainda não conseguia abrir os olhos. Seus pulsos finos, um rosto desleixado e a figura que me fez pensar que ele estava realmente morto. Minhas mãos tremiam. Tive que morder os lábios com força para me acalmar. Não pode ser. Mais uma vez, eu estava convencido. Uma pessoa assim. Não havia como uma pessoa assim ser um demônio tentando devorar o mundo. Não havia como uma pessoa tão fraca e carinhosa ser uma golpista que enganava todo mundo. Não parecia que tais atos eram impossíveis para ele. Alguém com um corpo assim. Você estava errado o tempo todo. Ali. Houve um mal-entendido. Não era que eu não pudesse acreditar no líder. Eu não achei que ele tivesse mentido. No entanto, bem na minha frente havia algo que ele não sabia. Era algo que ele sentia falta. Uma peça do quebra-cabeça que estava crucialmente faltando. Estava claramente diante dos meus olhos. O mestre da vice-guilda. Sim. Ele está perdendo a memória. Isso. O que isso? É exatamente o que eu disse. Claro. Ah, claro. Não é tão sério assim. Está ficando cada vez melhor, e não é tão perigoso quanto você imagina.
Agora, ele simplesmente não se lembra do que aconteceu há pouco. Então, não é um grande problema. Tudo o que aconteceu antes. Ele vai lembrar. Ele vai. Ellie. Não esqueceu nada, sim. Ela parecia tentar segurar as lágrimas enquanto forçava a articular as palavras. Isso não é mentira. Senti a tristeza da mulher. A voz dela soava tão dura que também me deixou triste. Ela sentou-se silenciosamente na cama sem dizer nada, segurando a mão dele com força e colocando a outra mão na testa dele. Depois de segurar a cabeça e reclamar de dor de cabeça ou mostrar sintomas que o faziam parecer louco, ele geralmente adormece assim. Em casos graves. Às vezes ele permanece dormindo por mais de 3 dias. Como aconteceu? Convocação do 27º corpo. Talvez você já saiba também. Quer dizer, o mestre da vice-guilda. Quando ele foi sequestrado pelos demônios. Sim, ele disse que foram os efeitos colaterais que teve depois disso. Não sei os detalhes. Algo surgiu dentro de mim. Por quê? Por quê? Você não o deixou em paz. Saber. Tudo isso. A culpa é minha. Por quê? Como você pode colocar essa pessoa no campo de batalha mesmo sabendo tudo isso? É por minha causa. Como? Você pode impor tanta responsabilidade a ele. Se ele teve efeitos colaterais da exposição à energia demoníaca, o atrito com a ordem também teria um efeito negativo nele. Talvez o incidente daquele dia tenha se tornado um veneno mortal para ele. Por que você não deixou esse homem em paz? Na verdade, fomos nós que não o deixamos em paz. Sozinhos, entendemos livremente mal a própria pessoa que voluntariamente sacrificou tudo pelo continente enquanto vivíamos para a luz. Fui eu quem lhe causou dor e o encurralou. Fui eu quem causou dor constante naquele que já havia chegado ao limite. Como vocês podem? Pensem em vocês mesmos. Merda. Minha voz clamava por mim. Era um grito desesperado. Para mim mesma, que não acreditava nele desde o começo. É assim que você faz as coisas. Isso é. Esse é o seu jeito de fazer as coisas. Você exaustou uma pessoa de livre vontade. Causando dor. Isso. Cheirar. É isso. A culpa é minha. Cheira. Eu. Eu causei dor a ele. Não seja tolo. O quê? Eu disse para não ser tolo. Não julgue ele sozinho. O próprio mestre do vice-guilda decidiu continuar trabalhando. Há algo a ser deixado no continente. Antes que todas as suas memórias desapareçam. Ele decidiu fazer o que podia por nós. Tudo é escolha dele. Ainda assim. Não importa. Você. Parecia que alguém estava me sufocando. Não trate meu amigo como. Isso é. Foi decisão dele. O que você sabe para falar assim? O que você sabe depois de estarmos juntos por apenas alguns meses? E falando como se. Você sabe de tudo assim. Com alguns comentários ridículos. Não contamine o orgulho dele. Cheirar. Sniff. Af. Kilong. Cheirar. Kilong. Por favor, vá embora. Cheira. Eu disse para você ir embora. Ele precisa de estabilidade. Se precisar de uma discussão, vou arranjar tempo depois. Acredito que você vai cumprir a promessa. É. Faça o que puder. Isso seria. Ajude-o. Minha visão estava turva. Um enorme senso de responsabilidade pesava sobre todo o meu corpo. Meu corpo perdeu força, e eu quis desmaiar imediatamente. Mas não havia como eu fazer isso. Era aquela mulher que mais queria chorar do que qualquer outra. Ela seria quem mais quisesse chorar alto por causa da responsabilidade que carregava. Shuejin estava certo. Eu não tinha direito de falar assim sobre Lei Qilong. Na verdade, foi certo buscar perdão. Tive que dizer que estava arrependida e errada. E ajoelhar-me e implorar. Eu tinha dificuldade para andar. Carreguei um sentimento insuportável no coração e fui exatamente assim, passo a passo. As emoções continuavam a flutuar. No entanto, minha mente relembrava desesperadamente suas palavras, olhando para Shuejin, em pé em posição ereta. Faça o que puder. Tenho que fazer o que puder. Tive que corrigir meus erros. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Finalmente juntei todas as peças do enigmático quebra-cabeça. Eu ainda desconfiava dele. Não era isso. Minha história agora havia se tornado uma sobrecorreção. Agora. Eu sei, Qilong. Acho que agora sei, líder. O que estávamos perdendo. Acho que percebi isso agora. Eu não achava que tudo que o líder investigava estaria errado.
Todos os dados que ele conferiu com seus próprios olhos pareciam válidos, e eram detalhados o suficiente para serem eficazes como evidência. Não havia mentira nos dados investigados pela Ordem. Embora pudesse haver exagero e maldade, a Ordem tentou correr em direção à verdade. O que o líder e os membros não esperavam era que a pessoa que procuravam não fosse Lei Keelong. Haveria uma pessoa com poder que poderia controlar a mídia e liderar como um ditador. Quem fez tudo isso e o fez sofrer certamente estaria perto dele. O humano inseto que o enganou perto deixou doente e o levou para a frente da Ordem. Definitivamente existiria uma existência assim. Quem é? O mais próximo dele. Quem é? Alguém com poderes semelhantes aos dele. Pense. A única pessoa naquele continente que podia controlar Lei Keelong. Enquanto continuava pensando na possibilidade na minha mente, a resposta mais próxima que consegui encontrar saiu dos meus lábios inconscientemente. Kim. Ele era o verdadeiro demônio que controlava o continente Keelong. Kim Sung. O quebra-cabeça estava completo. Regressor Instruction capítulo 626. A verdadeira escuridão do continente. 2. Vice-mestre da guilda. Você está acordado? Guilda do vice. Mestre. Por quê? Você está segurando minha mão. Quem? Quem? Quem está segurando sua mão? Eu não estou morto. Calma. Yejin, você está chorando agora. Você está brincando. Para de brincadeira. Por que você me pregaria uma peça agora? Não, quem disse que eu estava pregando uma pegadinha? Só estou te dizendo a verdade. Da última vez também. Você não zombou de mim assim? Eu não chorei. Então, não diga isso. Se eu realmente decidisse mexer com você, não pararia por aqui. Lembrem do que ela acabou de dizer para Rafael. O que você sabe? É. Não manchem o orgulho dele. Ah. Yejin, droga. Yejin. Não esperava que você pensasse tanto em mim, cara. A cena era tão incrível que quase me fez chorar. Meu rosto até ficou vermelho enquanto eu estava deitado. Eu tinha quase certeza de que esse era o golpe final que eu precisava para aquele projeto. Claro, foi a maior crise de todas. Eu já pensava há muito tempo na ideia de construir uma bela amizade com Shuejin, mas naquele momento, nossa amizade estava completa. Claro, fiquei um pouco triste por ter que levar Shuejin ao palco. No entanto, ainda assim me fez sorrir calorosamente. A coisa mais importante no projeto Olisword era o realismo. Não foi exagero dizer que Shuejin realmente salvou o programa. O que Rafael vai fazer agora? Achei que ele era um muro difícil de derrubar, mas veja como ele caiu facilmente. Quando lembrei da voz de um homem que explodiu em lágrimas e me chamou de Young, senti que era um tolo por me preparar tanto. Eu não deveria ter pedido para você preparar o cartão Lynch Keelong. Lei Ji se interessou pelo que eu estava fazendo e disse que prepararia algo para isso. Bem, tanto faz. Tudo o que preciso é de um bom resultado. Foi um enorme sucesso. Ele não tinha consciência disso, mas estava sofrendo por causa de seus próprios erros. Pela resposta que ele mostrou no final, achei que ele se sentiria culpado por suas ações mais cedo ou mais tarde. Claro, ele não revelaria que era um contratado demoníaco. Ainda assim, era inegável que eu estaria cercado de lágrimas de simpatia. Do meu ponto de vista, seria melhor não revelar nada. Era muito mais fácil controlar alguém que tinha muito peso na cabeça. O fato de ele me ter incapacitado parcialmente não faria ele se sentir culpado pelo resto da vida. Achei que não precisava ajudá-lo a se sentir menos culpado. Se ele demonstrasse sinais de se declarar para mim, seria melhor sair do local imediatamente. Afinal, sua situação era diferente da do adorável regressor. Não seria problema sorrir se houvesse bons resultados. Ufa! Finalmente terminei de organizar as coisas na minha mente. Queria fazer um brinde, mas não achei que meu precioso amigo na minha frente permitiria. É tão bom ver seu rosto. É tão emocionante. Obrigada, Yejin. Sério, seu papel teve um papel grande. Quando terminar seu trabalho pesado, vou usar o avatar do Shuejin novamente na sua busca pelo Kim Sung. Está na hora de você ser recompensado. Por que você está rindo tão mal? Não é nada. Só sei que agora tenho alguém em quem confiar. Estou me sentindo melhor. Eu também sou um ser humano. Às vezes eu posso ser feliz. Suas memórias. Eles estão bem? Sim, não parece vazio. Acho que lembro de tudo. Até a cena antes de eu desmaiar. Já faz uma semana desde que acordei. Ou algo assim. Não, faz menos de 3 horas. Você não precisa se preocupar.
E o Rafael? Desculpa. Não, não há nada pelo que se desculpar. Yejin, você é incrivelmente responsável. Você está pedindo desculpas por quebrar sua promessa. Mas não havia nada que pudéssemos fazer, certo? Ele sabe sobre mim. Tenho uma promessa definitiva de que ele não vai dizer nada. Desde que ele jurou a espada sagrada, nada do que você esteja preocupado vai acontecer. Mas... o quê? Por quanto tempo você vai esconder isso? Já não tivemos essa conversa. Não termine a conversa como quiser. Eu deixei claro. Vou informar o mestre da guilda assim que algo sério acontecer com você. Ah, é mesmo? Não me lembro muito bem. Não brinque assim. Estou falando sério sobre isso. Yejin, como nada sério aconteceu. Você não vai contar para ele, né? Não, isso é sério. Não, não é. Não vou negar que tive uma dor de cabeça, mas acordei imediatamente. Não há nada de errado com meu corpo e minha cabeça. Tenho passado por um momento difícil ultimamente, então estou um pouco cansada. Existe uma maneira melhor de lidar com isso. Tenho apresentado sintomas, mas não há nada de errado comigo. Você não precisa se preocupar. Não estou mentindo. Estou te falando. Uma garrafa de poção de recuperação de fadiga vai resolver tudo. Você tem muito a dizer sobre uma pessoa que não consegue viver sem a poção de recuperação do cansaço. Enfim, estou falando sério sobre isso. Essa é a última vez. O quê? Estou te deixando escapar só desta vez. Isso é bom. Garanto que, se isso acontecer de novo da próxima vez, informarei a guilda imediatamente. E não sei se consigo continuar te observando, vice-mestre da guilda. Não aguento porque estou nervoso. O que você faria se desmaiasse na minha ausência? O que você teria feito se um inimigo te confrontasse enquanto você estava enfraquecida, e eu não estivesse por perto? E se? E se? Isso não aconteceria. Shueijin já teria calculado o horário em que chegaria onde eu estava, e já teria pensado em todas as possibilidades. Queria refutar que tudo ficaria bem, mas achei que seria melhor ouvir Shueijin por enquanto. Só precisava tomar cuidado para não deixar isso acontecer de novo. Se os outros realmente descobrissem, poderia haver um problema. De qualquer forma, como não havia nada de errado com Benignore também, era melhor aproveitar o momento. Não importa o quão próximo Liana esteja. Isso é perigoso demais. Se você estiver na Terra na mesma situação, eles teriam te desencorajado de fazer atividades perigosas. O que mais o continente? E se isso acontecesse enquanto você estava montando um grifo ou no meio de um experimento de poção? Mesmo pequenas atividades podem levar a um acidente terrível. Espero que você não ache que ficar apagado é algo pequeno, vice-mestre da guilda. Eu entendo. Então. Bem, para com as reclamações. Não te disse? Eu sou quem cuida de si melhor do que qualquer outro. Uau! Eu sei disso, mas... como? Há alguma melhora no estudo do quinto distrito? Tem certeza que está te ajudando? Você acha que devemos continuar? Sim, é melhor fazer isso. Não se preocupe. Yejin não deveria se preocupar com alguém como eu. Não diga isso. Você acha que eu gosto de me preocupar com você? De qualquer maneira. Acho melhor ficarmos juntos o dia todo. Você não está me convidando para sair, está? Seu maluco. Não me xingue. Então não diga nada ofensivo. Vou cancelar todos os meus compromissos hoje. Vou ligar para o mestre da guilda e volto para você. Não me olhe assim. Só estou dizendo que não vou voltar hoje. Sim, se ele está preocupado com coisas inúteis, por favor diga que vou vê-lo em breve. Ok. Depois que Shueijin assentiu lentamente e saiu da sala, cerrei os punhos e comemorei minha pequena vitória em silêncio. Fiquei um pouco triste por todas as agendas de hoje terem sido canceladas, mas também precisava de um tempo para descansar. Eu também queria descansar um pouco mais em um dia assim. Não seria melhor aproveitar uma festa com Shueijin e passar o dia tranquilamente? Rafael vai precisar de um tempo pessoal, afinal. Em outras palavras, ele parecia um pouco para baixo mentalmente, mas não precisava ter medo. Era quase como se eu já tivesse terminado de prepará-lo. Ele podia agir um pouco terno. Ele poderia dizer, estou bem. Eu poderia dar um tapinha na cabeça dele e dizer para ser corajoso, e ele não teria problema em voltar à vida cotidiana. Pensando melhor, eu não perguntei ao Shueijin o que ele estava fazendo. Será que ele está dormindo? Achei que provavelmente ele estaria dormindo, então assenti e peguei o espelho da deusa, mas não consegui ver ninguém. O ginásio particular?
Ele já está se sentindo melhor? Ele está planejando matar os demônios, não está? Como esperado, nossos guerreiros da luz cinzenta são diferentes. O problema era que ele não podia ser encontrado em bibliotecas, jardins particulares, restaurantes ou em qualquer outro lugar. No começo achei que não fosse nada, mas não consegui evitar ficar ansiosa. Ele parecia bem, mas não era tudo em que acreditava até agora estar errado. Não. Não importa o quão difícil seja, não é isso. Não me lembrava de tê-lo criado como irresponsável o suficiente para não pagar pelos crimes dele. Xuejin entrou na sala em um ótimo momento porque achei que ela poderia ter ajustado a agenda dele. Tenho permissão. Como o mestre da guilda parecia preocupado, disse a ele que você verá em breve. Quero que você passe aqui quando quiser. E ele disse para você cuidar da sua saúde. Bom. Yejin, aliás. O quê? Onde está Rafael? Eu não te contei. O dono da espada sagrada me perguntou se poderia fazer seu próprio treinamento. Provavelmente já está indo para Lindell. Lindell. Sim, o mestre da guilda decidiu dedicar um tempo a ele. Yunsung tem tempo suficiente. O quê? Você não está tentando falar com Yunsung, está? Uma estranha nervosidade de identidade desconhecida começou a surgir. No entanto, balancei a cabeça imediatamente. Ele não jurou pela espada santa que não revelaria meu segredo. Tinha que haver outro motivo. Estou cansado de ficar deitado. Eu não aguentei. Eu precisava fazer algo. Regressor Instruction capítulo 627, A verdadeira escuridão do continente. 3. Talvez as últimas palavras de Xuejin tenham sido decisivas. Faça o que puder. Isso seria. Ajude-o. Ele havia chegado à sua própria conclusão. Um grande homem não disse uma vez que uma abelha ocupada não tinha tempo para ficar triste. Ele achava que esse ditado era perfeito para ele. Talvez ele achasse que treinar até a exaustão e crescer era a única forma de me retribuir. Eu não tinha certeza, mas a senti quando vi. Ah! Droga! Droga! Ah! Ah! Isso parece uma luta sangrenta. Achei que ele poderia ter percebido algo, mas ele deve ter percebido isso mais do que eu esperava. Eu não sabia como descrever, mas era óbvio que ele estava arrependido e tentando expiar suas escolhas passadas. Ele balançava a espada de forma imprudente. Em vez de aprender, parecia expressar sua raiva. Estava assim há quase 3 dias. Esse foi o motivo de eu ter vindo até Lindell. Será que ele realmente pode fazer aulas assim? Eu me sentia assim porque não conhecia o caminho da espada, mas Kim Sung parecia ainda mais desapontado. Ele franzia a testa, como esperado. Ele parecia não gostar nada de Rafael. Contudo, ele está lidando melhor do que esperava. Eu os observava se encarando sinceramente. Também senti que Sung estava lidando com ele no mesmo nível de habilidade física que Rafael. Se Kim Sung tivesse sido sério desde o começo, ele já não teria atravessado Rafael sem dificuldades. Ao contrário de Rafael, que usava a luz da espada sagrada, Kim Sung nem sequer usava mana. Ele estava lidando com o oponente usando apenas habilidades básicas. Ele realmente é um gênio. Do meu ponto de vista, ele nem parecia estar fazendo algo. Kim Sung desviou calmamente a espada do oponente, respirando devagar enquanto o outro tentava ao máximo arranhar-lhe um pouco. Ele lutava com movimentos limitados. Logo, Rafael estava exausto. Ele parecia exausto, mas ainda assim não largava a espada. Pelo menos ele está determinado. Senão, ele não teria demonstrado esse tipo de desempenho. É isso por hoje. Foi uma bagunça e não valia a pena comentar. Você perdeu o que vinha aprendendo. É só isso que você tem. Rafael tentou se adiantar com Kim Sung enquanto ele falava, mas ele foi empurrado para longe, fazendo-o deslizar no chão com um som estridente. Rafael resmungou enquanto segurava onde foi atingido. Não sei se devo dizer que você é corajosa ou se devo te chamar de... De qualquer forma, eu disse que terminaria a aula aqui. Não acho que vamos avançar muito mesmo se continuarmos hoje. Por favor, prossiga com o treinamento final em particular e prepare-se para comer. Como esperado, Sung é realmente forte. Provavelmente nem suou. Claro, sabendo que Rafael era o oponente, não era um grande problema para ele. No entanto, considerando que tais resultados ainda surgiam apesar de condições semelhantes, Kim Sung era realmente apenas Kim Sung. O espelho da deusa refletia a imagem do homem entrando no prédio em ritmo acelerado após terminar o treinamento. Escondi o espelho nos braços, pensando que Kim Sung poderia estar me procurando.
Naquele momento, alguém bateu na minha porta no momento certo. Ki-Leong. Sim, pode entrar. Ao ouvir isso, Kim-sung entrou lentamente na sala. Ouvi dizer que você está aqui. Faz tanto tempo desde a última vez que você visitou a guilda. Você também não está aqui há muito tempo, cara. Não consigo evitar. Como presidente do Comitê de Proteção e Gestão Continental, posso parecer favorecer demais certas guildas. Claro, todo mundo sabe que eu ainda não deixei completamente a guilda azul ir, mas o público está de olhos em mim. Sim. Eu sei disso. Aliás, estou surpreso com o fato de que este quarto ainda parece o mesmo. Acho que Yeong cuidou disso para que ficasse exatamente como estava antes de você sair. Quando souberam que Ki-Yeong viria, a gerente Kim Yeong organizou. Olhando ao redor, definitivamente parecia exatamente com o meu quarto anterior. A enorme exposição de bolsas permaneceu a mesma, e o interior magnificamente decorado permaneceu o mesmo. Nem mesmo a falta de janelas era diferente. Olhando para a parede, eu ainda conseguia lembrar vividamente da memória daquele dia. A única coisa que mudou foi que havia novas bolsas em exibição. Kim-sung estava ocupado enviando um sorriso calmo. Eu podia sentir a expressão e a diferença de temperatura que ele acabara de mostrar para Rafael, mas parecia ser o Kim-sung normal. Ele deve ter ficado feliz que eu visitei a guilda. Não é ruim. Eu também queria voltar de novo. Lindau era o único lugar que eu podia chamar de lar. Como eu tinha uma mão no plano de restauração urbana, eu sabia como Lindau mudou de forma aproximada, mas foi definitivamente diferente do que eu realmente vi. A figura perfeitamente estabelecida, incomparável ao passado, estava cheia de vitalidade, e o maravilhoso desenvolvimento parecia nos mostrar que o tempo havia passado. Qualquer um duvidaria dos olhos deles se comparassem Lindau aos seus dias arruinados. Fiquei tão surpreso com a aparência do Lindau quando eu estava no grifo. Fico feliz por ter vindo. Só passei por causa do Rafael, mas achei sorte de ter ido. Acima de tudo, Kim-sung teve uma boa resposta, me fazendo sentir como se tivesse pego dois coelhos ao mesmo tempo. Ainda bem que vim aqui hoje. Teria sido difícil para mim visitar em qualquer outro momento. Sim, você está tão ocupado. Yejin me contou que você estava muito exausto ultimamente. Não acho que seria má ideia relaxar um pouco. Shuejin, por que você está falando besteira? Isso é incrível. Estou cuidando de mim mesma. Tirei uma pausa do trabalho ontem. Não é diferente de descansar agora, né? Aliás, como estão as coisas? Como assim? Com Rafael? Eu não sei. Ele está melhorando aos poucos. Ele não é muito talentoso, mas vejo que ele quer ficar mais forte. Normalmente, pessoas como ele têm grandes expectativas de crescimento. Infelizmente, é inegável que ele tem um limite. Para concluir, Rafael vai se tornar forte, mas estou cético quanto a ele conseguir crescer até o nível que Ki-Leong espera. Claro, é um pouco triste. A tática de Rafael está fadada ao fracasso. Claro, essa era só a opinião pessoal de Kim-sung. No entanto, não consigo imaginar Rafael sendo usado como tática. Eu não achava que ele conseguiria completar a missão. Ele não tem experiência suficiente. Sim. Isso mesmo. Eu era quem montava o quadro geral, mas era Kim-sung quem realizava missões detalhadas. Se eu ordenasse que ele chegasse a um certo destino, seria a responsabilidade dele cumpri-lo. Claro, transmiti a situação do campo de batalha com o máximo de detalhes possível e usei todo o apoio que pude, mas não sabia quando apareceram. Era tudo sobre habilidade física e estatísticas. Se Kim-sung rolou e rolou no inferno na primeira rodada, não teria sido difícil cumprir essa missão. É errado perder a esperança cedo demais. Acho que seria melhor ver qual direção ele deve seguir e quanto está crescendo antes de tomar uma decisão. Já estamos ficando sem tempo. Vamos comer primeiro. Você esperou por muito tempo. Tenho comida boa pronta. Sim. Faz tempo que não como uma refeição dentro da guilda. Isso me lembra do passado. Claro, não passei muito tempo no recém-construído salão da guilda, mas ainda sinto falta de estar aqui. Então por que você não fica mais um pouco? Se não se importar. Bem, eu não sei exatamente. Preciso checar minha agenda. Gostaria de ficar um pouco mais na cidade mudada de Lindau, mas não sei quando haverá um acidente no local que exija minha presença. Sim, eu entendo. Yun-sung estava, sem dúvida, se sentindo para baixo. Também achei que seria aceitável estender minha estadia por cerca de um dia.
Eu tinha uma história para contar para Kim Myong e Sun Yeong mesmo. Bem, na verdade era porque Kim Un-sung estava mostrando esse tipo de reação. No entanto, eu vim naquele dia não por causa de Kim Un-sung, mas por causa de Rafael. É para o cara que tentou esquecer a dor sem nem demonstrar. Ele não suporta quando vê meu rosto. Ele precisa de mais uma colherada de culpa. Nunca imaginei que Rafael treinaria como um louco por 3 dias. Ouvi um som de batidas. Rafael deve estar aqui. Eu estava preocupada que ele evitasse me encontrar, mas não parecia ser o caso. Uma voz trêmula começou a vir do outro lado da porta. Entre. Ele abriu a porta devagar. Foi a primeira vez que o vi desde que desmaiei, então tudo ficou um pouco estranho. Não é nada demais. Claro, o que eu sentia não podia ser comparado ao que ele sentia. Rafael correu para Lindell porque não estava confiante em me encontrar. Deve ter sido difícil descobrir como me encarar, o que dizer quando nos encontrássemos de novo, como expressar seus sentimentos e como pedir desculpas. No entanto, a expressão que eu realmente vi não era a que eu esperava. Rafael tinha uma expressão de urgência e, acima de tudo, parecia preocupado. Bem, isso não é ruim, mas... Achei que ele teria se preparado antes de entrar, mas provavelmente sabia por que eu estava ali. Rafael suspirou aliviado ao me ver. Ele também pensou um pouco em como reagir, mas a melhor resposta para isso era: é melhor sorrir como se nada tivesse acontecido. Era mais eficaz agir normalmente. Eu podia garantir que meu sorriso perfuraria sua consciência sem piedade. Nem fizemos contato visual. Bem, quero dizer. Está tudo bem, Rafael. Sim. Sim, Jung. Tudo. Está tudo bem. HMMPH. Parecia que estava segurando as lágrimas. Quando me aproximei dele sem dizer uma palavra e toquei em seu ombro, o corpo dele tremia com a cabeça baixa e voltada para o chão. Suas lágrimas caíam. Embora Kim Un-sung estivesse um pouco curioso sobre a situação repentina do drama matinal. Posso inventar uma desculpa depois. Depois de tanto tempo, ele parecia finalmente ter superado seus sentimentos. O que era um pouco estranho era que ele continuava fazendo uma careta estranha. Depois de se acalmar, olhou ao redor do quarto luxuoso. É porque os móveis são caros. O quarto é um pouco espaçoso, né? Tudo bem. Você pode me contar tudo. Ele teria se encolhido se fosse normal, mas já tinha ficado em silêncio. Ele não precisava reagir a tudo. Jung. Este lugar é... Eu queria que ele falasse com mais confiança. As prateleiras estavam me incomodando, mas... não havia nada de ruim em ser confiante. Era meu quarto. Ele assentiu lentamente. Parecia que ele ia chorar de novo. Regressor Instruction capítulo 628, A verdadeira escuridão do continente. 4. Era um quarto sem janela. De jeito nenhum. Era literalmente um quarto sem janela. Não havia luz natural entrando. Como o nome de um promotor do pôr do sol, o espaço cheio de luz artificial tinha uma atmosfera estranhamente heterogênea. Um ambiente ruim, sim, um ambiente realmente ruim. Suspeito e abafado, meu corpo inteiro reagiu com rejeição. O quarto era tão nauseante que eu nem conseguia respirar direito, me deixando tonta. O que mais eu precisava dizer quando desconfiava da realidade? Luxos espalhados pelo quarto. Parecia uma coleção de todas as coisas caras do continente. A maioria dos itens não apresentava sinais de uso. Ele sentou-se no meio da sala e parecia um pássaro artificial colorido preso em uma gaiola colorida. Por quê? Porque a fechadura está do lado de fora. O cômodo foi projetado para ser trancado de fora do seu interior. Como assim? Não tem janela? A resposta já estava definida, e não havia necessidade de especulação. Jung costumava ser tratado assim. O que é esse colar? Artefatos com rastreamento de localização? Por que ele precisaria disso? Em um lugar como este. Você já morou aqui antes? Você morou neste lugar? Eu não sabia exatamente há quanto tempo ele estava lá, mas se alguém ficasse em um lugar assim por mais de 2 semanas, teria problemas mentais. Eles não ficariam satisfeitos, mesmo que estivessem cercados por inúmeros tesouros e luxos de ouro e prata. Decidi que precisava aguentar e que não deveria mais parecer estranha, mas não consegui segurar as lágrimas que escorreram dos meus olhos. Não era normal. Aquele lugar era uma anomalia que precisava desaparecer. Minhas mãos tremiam. Eu queria desembainhar minha espada e destruir tudo. O que os membros da Guilda Azul estavam fazendo? Shuya Jin. Ela sabia disso.
O que diabos os outros membros da guilda estavam pensando? Não estava claro que ele estava sob custódia. Ele estava sendo observado e suprimido. No passado, o cardeal honorário Lei Keon vivia sua vida sozinho. Não era irrazoável duvidar dos membros da guilda em quem ele costumava confiar e seguir. Jungayan, que se apresentou como sua noiva, sabia do quarto. Talvez ela fosse uma colaboradora. Eu queria confiar em Shuejin, mas a gaiola parecia me dizer para não confiar em ninguém relacionado aos azuis. O mais impressionante foi a reação dele. Era um lugar que a guilda providenciou para mim. Há muitos inconvenientes. E eu não estou por aqui há muito tempo. É largo demais para eu usar. Enfim, é melhor você ir lá fora em vez de fazer isso aqui. Ele não está consciente disso. Parecia que ele não tinha noção do que estava errado e qual era o problema. Ele não é burro. Ele não era tão tolo a ponto de não perceber isso. Ele nem cuidava de si mesmo, apenas cuidava dos outros. O sacrifício incondicional foi suficiente para chamá-la de tolo. Mas ele não era tolo. Lei Keong deveria ter pensado no que estava errado há muito tempo. Ele já teria percebido como estava sendo tratado. Talvez ele tenha sido doutrinado por algum meio mágico. E perder a memória também era um efeito colateral. Pensei nessa possibilidade, mas tive que balançar a cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar de uma mágica de lavagem cerebral tão perfeita. Além de a probabilidade ser pequena, não era um bom método para Kim Sung. Ele queria que seu irmão agisse com livre-arbítrio. Ele não estava tentando fazer um fantoche. Devagar e naturalmente, Lei Keon tentou pintar o papel branco puro com uma cor suja. Pequeno desgraçado. Ele pode ser mastigado e cuspido. Você está bem, Rafael? Estou bem, Jung. Você não está com uma aparência muito boa. Por que você não entra e descansa? Não, eu vou ficar. Vou ficar junto com você. Você sempre pode me avisar se se sentir desconfortável. Não, não estou desconfortável de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não posso deixá-los sozinhos. Então é melhor irmos, Keong. Sim. Os olhos do mestre da Guilda Azul, que sempre foram frios, já estavam carregados de bondade, dando-lhe um sorriso radiante. A aparência pretensiosa de Kim Sung, que eu nunca tinha visto antes, era tão diferente que parecia que ele usava uma máscara perfeita. Se aquele demônio não lavou o cérebro de Jung usando métodos artificiais como magia ou drogas, talvez ele tenha fortalecido seu controle sobre Lei Keong por outros métodos. Ele estava constantemente sacudindo o ego. Talvez ele não tenha se permitido fazer um julgamento adequado. No fim, parecia seguro pensar que eles estavam levando Jung a uma catástrofe. Atos vergonhosos e vis devem ter sido cometidos nas sombras, tudo para manipular Lei Keong. Se alguém pensasse no fato de que eles estavam juntos desde a masmorra tutorial, faria ainda mais sentido. Em situações desesperadas, ter uma força forte era suficiente para exercer influência sobre os outros. Yun Sung continuou criando uma situação em que Jung não teve escolha a não ser se apoiar nele, e como resultado, ganhou confiança perfeita. Tudo estava exatamente como ele pretendia. Era constrangedor ver por que eles não tinham notado, e as circunstâncias transbordavam. Há tantas coisas que não consigo explicar. Olhando para trás no histórico de Kim Sung, a maioria deles não havia sido registrada corretamente. Mesmo durante a Revolução. Ou durante a crise do Laos. Ou quando o incidente do adorador do diabo Solta estourou. Ele não estava lá. Ele chegou atrasado ao seu assento. O que ele estava fazendo e como estava naquela época, tudo estava completamente encoberto. Duvidava se ele era realmente o diabo que estava sacudindo o continente. Mas como eu poderia negar isso olhando para as circunstâncias mais óbvias? O que eu devo fazer? O que deveria? Eu posso salvar o Jung, né? Como eu poderia tirá-lo das mãos daquele cara? Eu conseguiria se acertasse o pescoço dele naquele momento. Será que eu conseguiria vencê-lo? Pensei em muitas possibilidades, mas muitas coisas eram impossíveis de julgar. Não havia como derrotar aquele monstro no momento. Mesmo que eu tivesse sorte de ele baixar a guarda, meu pescoço seria cortado primeiro antes que eu pudesse desembainhar minha espada. Kim Sung era incrivelmente forte. A forma de convencer Jung é: você não precisava se preparar tanto. Obrigado, Yun Sung. Não pode ser. Quando vi Jung sorrindo tão radiante, não tive escolha a não ser pensar que o segundo método não era o certo. Não pode ser. Não consegui encontrar dúvida. Era um sorriso que eu nem tinha visto antes.
Era muito provável que ninguém me ouvisse se eu tentasse expor que tipo de humano Kim Il-sung era. Jung provavelmente diria que o mestre da guilda não era esse tipo de pessoa. Os membros da guilda parecem ter se esforçado nisso. Quantas pessoas haviam sido enganadas por sua falsa aparência? Antes de tudo, obrigado. Rafael, por favor, coma. Sim, Jung. Um jantar sumptuoso em uma mesa grande. Aquele desgraçado imundo. Não era Jung, mas sim Kim Il-sung, que vivia uma vida luxuosa com inúmeros produtos de todos os continentes. Não era Jung quem usava poder e honra para controlar as pessoas ao seu redor. Se ao menos eu tivesse o poder. Se eu tivesse forças para lutar. Esse tipo de pensamento continuava vindo à minha cabeça, e eu ficava preso nisso. Eu tenho que fortalecer. Tenho certeza que vou ter uma chance se esperar. Tenho certeza que sim. Mas quanto tempo eu precisava esperar? As coisas pioravam com o tempo. Jung mergulharia ainda mais na escuridão, e a influência de Il-sung cresceria. Temos que fugir. Temos que sair daqui. Atualmente, a quantidade de escolha era limitada, mas nem isso era fácil. Então, você gosta, Rafael? Sim. Sim, Jung. Ele vai me seguir? Não, eu mereço salvar aquele homem. Sou o maior pecador do mundo. Você também teve dificuldades no treino hoje. Você deve estar exausto. Fico feliz que você esteja aguentando isso bem. O mesmo vale para Il-sung. Estou dizendo isso sem motivo, mas espero que vocês dois se deem bem. Não acho que seria ruim ter esse tipo de tempo com frequência. Acho que seria benéfico chamar os membros da Guilda Azul. Mais do que tudo, é muito revigorante ver Rafael vindo pessoalmente para a guilda. Gostaria que você viesse comigo quando eu voltar para a guilda depois do trabalho. Não é verdade, Il-sung? Kim Il-sung não respondeu. Houve um baque lá fora enquanto eles conversavam inutilmente. Com licença, mestre da guilda. Entre. Park Yeon-jo do Cisne Negro me procurou com urgência e disse que tem algo importante para discutir. Hoje eu vou. Desculpe, mas ela disse que era muito urgente. Por favor, diga a ela que entrarei em contato em alguns minutos. Tudo bem, Il-sung. Você pode cuidar dele. Ela disse que não demoraria. Acho que ela só te ligou para confirmar alguns assuntos de negócios. Você deveria ir. Se você diz. Com licença um momento. Ele se levantou relutantemente do assento. Essa é a minha chance. Logo, minha boca se abriu sem perceber. Foi porque achei que precisava saber exatamente o que Jung pensava de Kim Il-sung. Jung. Sim. Que tipo de pessoa é o mestre da Guilda Azul? O quê? De repente. Só estou curioso para saber o que você pensa dele, já que não o conheço muito bem. Bem, eu não sei. Ele é um homem de forte vontade. Um homem de grandeza tanto na aparência quanto na personalidade. Talvez, quando você se aproximar dele, logo perceba que ele não é o que parece. Ele parece forte, mas também é fraco. Ele também é uma pessoa que está sob o peso da responsabilidade. Ele também gosta de piadas aleatórias que são sem graça. Sou muito, muito sortuda por tê-lo conhecido, e fico feliz por ter podido trabalhar com ele. Ele é uma pessoa confiável. Ele é meu amigo precioso. Parecia impossível persuadi-lo com palavras. Regressor Instruction capítulo 629. A verdadeira escuridão do continente. 5. Eu tinha muito a dizer, mas minhas palavras não fariam muita diferença. Na verdade, não era natural questionar que tipo de pessoa Kim Il-sung era. Quando a Guilda Azul ainda estava se desenvolvendo, eles haviam sido apresentados a várias pessoas poderosas, mas era diferente. Ele fez uma pergunta completamente diferente e mais implicada do que antes. O que Rafael estava perguntando era que tipo de humano Kim Il-sung era. Pensei por um momento, mas não achei que fosse uma resposta ruim no geral. Talvez fosse por causa da primeira rodada, mas embora às vezes parecesse frio, na verdade era carinhoso e caloroso. Só de ouvir a primeira parte da história que ouvi de Kim Il-sung, qualquer um poderia responder rapidamente que tipo de pessoa ele era. Era razoável pensar que Kim Il-sung, de 22 anos, era uma pessoa real. Embora ele tenha mudado muito ao longo dos anos, a natureza inata dos seres humanos não mudava tão facilmente. Mesmo tendo se tornado forte, ainda tinha medo, valorizava os relacionamentos humanos e tentava cumprir suas responsabilidades pelas tarefas que lhe eram atribuídas. Ele era estupidamente sem tato, e não hesitou em dar um passo em direção ao que acreditava. Também foi bom termos nos conhecido. Eu disse que Il-sung era uma pessoa confiável,
E parecia que ele estava se aquecendo enquanto falava. Ah, meu Yoon-sung. O que eu teria feito sem você? Só de pensar em como teria sido se eu não tivesse conhecido ele durante a masmorra tutorial, já fiquei tonto. Eu nunca teria chegado tão longe. Não é exagero dizer que a melhor coisa que fiz desde que cheguei ao continente foi conhecer Kim Sung. Quando vi o jantar luxuoso à minha frente, senti que estava sendo recompensado pelo relacionamento que vinha criando, achando que era ouro. Claro, Rafael estava agindo tímido, mas os cantos da boca se ergueram. Honestamente, era difícil esconder minha expressão numa situação em que eu ficava sorrindo de lado. Você não sabe o quanto eu trabalhei, de verdade. No passado, fiz tudo o que pude para curar o coração congelado do nosso adorável regressor, que foi traído no passado. Os esforços, anos de trabalho duro que fiz para conseguir uma confissão que dissipasse minhas dúvidas finalmente foram recompensados. Se eu cometesse um único erro no meio, apostaria que não conseguiria construir o relacionamento como ele é atualmente. Com o tempo, você vai começar a entender. Com certeza vai. Ele pode ser um pouco tímido, mas tenho certeza que você vai perceber quando se aproximar do Yoon-sung com delicadeza. Para ser honesto, você não vai se aproximar dele tanto quanto eu. Não, é impossível, mas mesmo assim, você deveria tentar se dar bem. Será mais útil para você. Ele não é do tipo que se aproxima primeiro. Se você ficar com ele um pouco mais ativamente, ele vai se aproximar de você e vai perceber seu verdadeiro valor. Sim. Não tenho certeza de que tipo de pessoa é o mestre da Guilda Azul. Não tenho certeza se meus pensamentos estão certos. Você deve ter sofrido muito com ele. Quando você treina, fica um pouco mais sensível e frequentemente entende mal as coisas. Claro, já fiz isso antes. Mas é tudo por você, Rafael. Tenho certeza que Yoon-sung quer que você seja mais forte que qualquer um. Quanto mais forte ele ficava, mais útil seria para realizar o sonho que tivemos na primeira rodada. Não é à toa que ele se sentia ansioso. Eu também era assim no começo. Era tão ruim que eu me preocupava que Kim Il-sung fosse cortar minha garganta. Talvez. O quê? Talvez Kim Il-sung não seja a pessoa em quem você está pensando. Não, nada. Não é nada. Agora você está se sentindo melhor, não está? Sim, claro. Não importa. Eu só desmaiei porque estava cansada. Já ouvi do Yejin que não é porque você está cansado. Mas você está realmente bem? Acontece com frequência, então você não precisa prestar muita atenção. Não é tão sério quanto você pensa. Nunca pensei que você estaria numa situação dessas. Não quero falar sobre isso agora. Já que Kim Il-sung estava do lado de fora, quem sabia como as palavras iriam escapar? Desde o momento em que senti uma sensação estranha, usei magia para impedir que nossa voz saísse do quarto, mas só isso já poderia levantar suspeitas. Se os sintomas piorarem um pouco, é natural se preocupar, mas não há motivo para levar a sério no momento. Pelo contrário, me desculpe. Acho que isso deve ter te chocado. Ouvi de Park Lian que você estava confuso. Não, isso é. Por minha causa, todas as suas reservas foram canceladas, e seus compromissos parecem ter sido arruinados. Peço desculpas de verdade. Eu te causei muitos problemas. Você não precisa dizer isso. Não é nada demais. Estou saudável. Prefiro falar sobre Rafael do que sobre mim mesmo, porém. Você superou todas as suas preocupações? Não faz muito tempo, você parecia não conseguir se concentrar, mas hoje parece diferente. Yoon-sung é forte demais, mas você foi muito impressionante no treinamento recente. Eu já sabia, mas mesmo assim perguntei. Ele não tinha mais medo de nada. Percebendo que Lin Cheong sofria de uma doença crônica, ele decidiu e jurou enfrentar seu destino. Claro, achei que uma resposta positiva viria. No entanto, sua resposta foi ridícula e inesperada. Também não tenho certeza. Só estou mexendo meu corpo achando que não deveria ser assim. O que você acha? Sobre fugir? O quê? É meio inesperado, mas você pode ir onde ninguém está e esperar essa crise passar. O que você acha? Por que você não mora em lugar onde teria paz? Seu moleque, do que você está falando? Por que não joguei tudo fora e fui embora? Você ainda está são, né? Não tive escolha a não ser encurtar o momento. Não temos essa opção. Claro, não havia essa opção.
Se a guerra estivesse prestes a ser repelida e todo o continente estivesse prestes a colapsar completamente, as pessoas provavelmente cometeriam tais atos covardes, mas tivemos que resistir o máximo possível primeiro. Rafael parecia preocupado como se estivesse pensando em outra coisa, mas como Shueijin, parecia preocupado com minha perda de memória. Ele também parecia pensar que a condição poderia piorar com o tempo. Não fiz cara de medo. Na verdade, mostrei a ele minha determinação de resistir. Eu entendo. É natural ficar confuso, é natural ter medo. Eu era igual a você antes. Eu estava com medo. Eu sei o que Rafael, que estava vivendo normalmente, tinha em mente e o quanto ele pensava. Ele está confuso com muitos problemas. Mas você não precisa se preocupar tanto. O que você está pensando não vai acontecer, e o continente vai sair dessa crise sem problemas. Tenho certeza disso. E você? O que aconteceria com você? É o mesmo para mim. Vou conseguir voltar a uma vida normal. Vou voltar aqui e passar tempo com as pessoas que amo. Você deve estar nervoso. Tudo bem pensar se você vai se sair bem, se vai conseguir cumprir sua missão ou se vai sofrer um acidente inesperado, mas você deve confiar um pouco mais em si mesmo. Você é uma pessoa forte. Tenho certeza que a espada sagrada concordaria comigo. Se não fosse, então não teria escolhido você. A espada sagrada. Por que escolheu? Sim, tenho certeza de que há um motivo para ele ter escolhido você. Disse isso com a intenção de sacudir tudo e levantar, e Rafael assentiu em resposta. Obrigado, Jung. De nada. Eu estava sendo muito infantil. Não, é algo que qualquer um pensaria pelo menos uma vez. Você não precisa se preocupar com mais nada agora. Sério? Tem certeza disso? Eu preciso. Eu preciso te proteger, Jung. Ele voltou à razão. Era um pouco estranho que o alvo de sua proteção não fosse o continente. Ainda assim, parecia ter resolvido todos os seus problemas. Me proteger era o mesmo que proteger o continente. Pelo menos não havia tremor nos olhos dele. Havia até um desejo estranhamente bizarro nisso. Eu esperava que o remédio fosse bom, mas não achei que o efeito seria tão dramático. Sem perceber, dei um sorriso aconchegante para ele. Sim, então vou deixar minhas costas para você, Rafael. Esse desgraçado acabou. Tudo tinha acabado. Achei que seria bom focar mais nos anjos até lá. Claro, eu deveria evitar terminar tudo de vez, mas não precisava tratar isso como um tesouro. Não seria melhor passar lá apenas uma vez a cada alguns dias para ajustar a condição dele? Claro, acompanhar o crescimento dele como jogador foi um dos aspectos mais importantes do meu plano. Tática, Rafael. O nome que eu não conseguia largar, Tactique Rafael. Sinceramente, não pude deixar de ficar cética, mas se ele conseguisse atender às minhas expectativas por apenas algumas horas, teríamos uma grande vantagem. Isso também reduziria o peso sobre Kim Il-sung e permitiria que ele tivesse tempo para descansar. Eu não podia negar que ele seria forte, de qualquer forma. O ritmo de crescimento até então tinha sido decepcionante, mas considerando que só haviam se passado 3 dias desde que voltou à razão, não era suficiente dizer que estava normalmente rápido. Não era exagero dizer que ele já estava fora do alcance dos aventureiros comuns. O que faltava era sua experiência. Mas isso não é extremamente necessário para o Rafael tático. No entanto, o fato de ele precisar de experiência era inegável, não importava como eu olhasse. Afinal, se eu quisesse usá-lo, ele precisava ter experiência prática. Tomei um julgamento adequado e assenti. Eu sei que é repentino, mas por que você não vai para uma masmorra por enquanto? Uma masmorra? Sim, você ainda está indo muito bem, mas falta experiência na área. Como eu disse, você está indo muito bem, então não precisa se preocupar muito, mas tenho certeza que isso vai te ajudar. Você vem comigo? Bem, estou ficando sem tempo, mas acho que algumas visitas seriam suficientes. Na verdade, seria mais útil para mim ir comigo mesmo. Se eu desse instruções e agisse como estrategista, a experiência de Rafael se acumularia mais rápido. Não achei que seria ruim ver o rosto dele se iluminar um pouco. Não sei. Não posso ir com você toda vez, mas eu vou, então. Quero fazer tudo o que puder. Por enquanto, não tive escolha a não ser assentir. Você vai ficar mais forte do que agora. Regressor Instruction capítulo 630. A verdadeira escuridão do continente. 6. Rafael definitivamente havia mudado. Eu estava preocupado que a resolução dele fracassasse em 3 dias,
Mas a concentração maluca dele no treinamento provou que eu não fiz a escolha errada. Sua taxa de crescimento era incomparável. Ei, ele não está ficando mais forte e rápido demais. Foi muito mais rápido do que o esperado. Claro, Rafael estava inegavelmente no auge da carreira, mas mostrou uma taxa de crescimento incrível, mesmo considerando isso. Até Shaiha não conseguiu evitar estalar a língua. Kim-sun tinha padrões altos e ainda assim parecia não gostar dele, mas eu achava que era inevitável. Seu estilo estava longe de ser o seu, afinal. Rafael não nasceu com um talento para esgrima como Kim-sung. Claro, se outros espadachins de terceira categoria tivessem ouvido isso, teriam mordido a língua e pulado no Lago dos Espelhos, mas a realidade era que ele era decepcionante demais para ser considerado de primeira linha. Com base na enorme mana que recebia da espada cinza, sua posição poderia ser descrita como semelhante à de um híbrido de curto e médio alcance ou a um cavaleiro. Como suas habilidades giravam em torno daquela mana, era ambíguo chamá-la de espadachim, mas era inegável que ele tinha uma ampla gama de usos. Mesmo recentemente, depois de aprender conhecimentos avançados sobre operações de mana, ele concluiu como poderia ficar mais forte. Para maximizar seus pontos fortes, decidimos investir um pouco mais no conhecimento de operações mágicas avançadas. Eu estava preocupado com a importância de crescer de forma equilibrada, mas ele parecia determinado a resolver suas falhas depois e focar em se tornar mais poderoso por enquanto. Como resultado, sua estatística de durabilidade ficou embaraçosamente baixa para um vanguardista. Você pode usar a luz cinza para aumentar sua capacidade defensiva. Isso deve preencher sua falta de resistência física. Mesmo que muitas estatísticas estejam em falta, não acho que essa escolha esteja errada. Devemos prosseguir com isso. Os pensamentos de Shaiha sobre isso não eram negativos. O mesmo aconteceu com Park Yeon-joo. Acho que ele vai ser difícil de lidar com ele. Seu oponente mais assustador como assassino eram cavaleiros sagrados ou guerreiros, e julgá-lo nesse grau era prova de que Rafael estava ficando mais forte. Se ele tivesse crescido em um ritmo normal, ela não teria usado essa expressão. Conforme as coisas continuavam assim, não pude deixar de apreciar a moeda da espada sagrada, que de repente estava disparando. Eu até achei que o crescimento dele era mais rápido que o da Jungaia na época áurea dela. O problema era que, mesmo que eu tentasse deixá-lo ir e focar em outras coisas, ele não conseguia. Pais não podiam fazer nada em uma situação em que seu filho fosse elogiado como um gênio porque não era bom o suficiente para ganhar o primeiro lugar na escola. Considerando que muitas pessoas largaram seus empregos e cuidaram dos filhos, o comportamento deles não parecia tão estranho. Então, quer se concentrar aqui por um tempo? E os anjos? Não vou abandonar esse projeto completamente. Mesmo neste momento, Ansura e Ayan estão fazendo um ótimo trabalho na criação do restante dos anjos nomeados. Não sei se consigo encher todos os suprimentos, mas acho que consigo dar certo ponto. Fico feliz em ouvir isso, mas você está falando com tanta confiança. Você deve ter tanta certeza. Você nem precisa de uma fada, precisa, né? Opa! Acho que não preciso de um agora. Que pena. O quê? É uma pena. Eu esperava que você se sentisse diferente sobre isso. Tem havido muito estresse ultimamente. Já que estamos tão exaustos, você não acha que seria aceitável trocar de papéis um com o outro? Essas atividades únicas são os condimentos que fazem você durar um relacionamento longo. Ah, não estou dizendo que estou cansado de você, então não me entenda mal. É que eu quero tentar algo novo. O que há com você, Nona? Seus olhos parecem assustadores. Não seja ridículo. Depois que for trocado, vai durar pelo menos 3 dias, e eu não tenho esse luxo. Muitas coisas podem surgir. Então vou cobrar isso por enquanto. Provavelmente vamos fazer isso algum dia. Oh, pensando bem, como está o Rafael tático? Você não disse que ia experimentá-lo? Bem, mesmo tendo tentado a estratégia apenas em situações de treino, não foi tão satisfatória. Rafael parecia muito surpreso e animado, mas o problema era que eu ficava comparando ele com o Tactic Kim-sung. Como foi para você? Achei perfeito. Foi tudo bem? Sim, eu também. Acho que foi ok. Você é incrível. Você é realmente ótimo. Rafael também, sim. Foi isso que eu disse a ele, mas não foi suficiente. Era doloroso listar as diferenças entre ele e Kim-sung. Considerando que seus atributos eram abaixo do esperado, havia muitas desvantagens. Como pensei antes,
Ele não conseguiu compensar sua falta de experiência. O motor em si não era ruim, mas todo o resto estava deficiente. O volante estava rígido e o consumo de combustível não era bom. Sempre que eu passava por um lombado, me sentia abalado e não gostava da velocidade da troca de marcha. Seu poder de avançar era o único fator digno de louvação. Como a eficiência pode ser alcançada se só utilizarmos força bruta? Se Rafael tivesse sido colocado na posição de Kim Il-sung durante a Guerra Republicana, ele mesmo teria ficado exausto em menos de 10 minutos. Isso porque as raízes de Kim Il-sung eram diferentes das dele. Rafael precisava acumular mais experiência e eliminar suas deficiências. Como se percebesse que minha expressão não estava tão animada, Lee Ji falou baixinho. Você não parece satisfeito. Sim, na verdade, é meio estranho julgá-lo neste ponto. A velocidade com que ele processa e executa minhas ordens é muito lenta. Existem muitos outros problemas além disso, mas não preciso listá-los. Ele está se desenvolvendo bem, mas não sei se consigo usá-lo do jeito que eu quero. Contei para o Yun-sung sobre isso, mas não acho que haja uma solução clara. Acho que não há nada que eu possa fazer além de aumentar a intensidade do treinamento dele. Bem, você realmente precisa estar nervoso já? Não é bom esperar demais de alguém que ganhou impulso recentemente. Não foi por isso que você me pediu para te arrumar uma boa masmorra. Se eu quiser usá-lo como uso Yun-sung, ele vai precisar de experiência. Você já preparou a masmorra? Vai funcionar. Escolhi algumas masmorras para venda. Talvez eles te satisfaçam o suficiente. Muito bem, Nona. Você já organizou a lista para Rafael, não foi? Enviei há alguns dias, como você instruiu. Você vai deixar tudo para ele. Essa é a melhor forma dele aprender. Não podemos tratá-lo do mesmo jeito que novatos normais. Sinto pena dos outros novatos, mas eles estão fazendo um curso de suboficiais. Rafael não será apenas um oficial. Ele vai ser um oficial de uma academia militar, e é responsável pelo Noroeste. Você acha que eu não deveria treiná-lo tanto? Por isso precisamos considerar tudo, desde a seleção das masmorras até o alvo. Mesmo que falhe, ainda precisa tentar. Bem, você não está errado. Ele tem que descobrir como montar sua própria festa. Se ele colocar o que aprendeu até agora na cabeça, não vai falhar. Acho que é verdade. Não sei porque nunca corri por esse tipo de área, mas ele realmente precisa enfrentar suas próprias provações. Não podemos cuidar dele para sempre. É certamente incomum entrar em uma masmorra de grau heróico vindo da masmorra tutorial, porém, provavelmente vai dar certo. Ele poderia atacá-lo sem problemas. Com base em sua especificação atual, ele precisaria limpar uma masmorra de grau heróico primeiro. Foi então que o espelho da deusa tocou. Ignorando a mensagem de Jungayan, que somou cerca de 200, verifiquei a mensagem de Rafael. Jung, escolhi um novo membro. Estamos prontos. Já volto. Vou te enviar mais informações quando voltar. Organizei mais ou menos parte disso no arquivo abaixo, então por favor, confira. Vou indo então. Você precisa cuidar bem de si mesmo. Voltarei o mais rápido possível, curta e compacta, até rápida em ação. Ele vai ficar bem? Achei que seria uma boa ideia enviá-lo sozinho para uma masmorra de classe heroica, mas mandaram ele cuidar de tudo. Ainda assim, quando considerei que não havia guardião, senti como se estivesse olhando para uma criança à beira da água. As estatísticas dele não eram ruins, e eu julguei que o nível dele era suficiente para limpar a masmorra rapidamente. Mas como é uma incursão de masmorra, ninguém poderia saber o que vai acontecer. Se ele não tivesse um pouco de sorte, o grupo poderia ser dizimado, e a criança, que criei, poderia se tornar órfã da masmorra. Leiji disse que tudo ficaria bem, mas ainda assim se sentia ansiosa porque investiu muito. Essa sensação sumiu exatamente 3 dias depois, porém, como se minhas preocupações fossem infundadas, ele conseguiu limpar uma masmorra com facilidade. Isso é normal. Quero dizer, Rafael é o guerreiro escolhido. Claro. Eu até achei que o vídeo que assisti não era tão ruim assim. Os companheiros de grupo dele eram incrivelmente bons, e até a forma como lidaram com o chefe da masmorra foi perfeita. Claro, era impossível dizer que não houve nenhuma crise, mas eu percebia que ele estava familiarizado com o que precisava fazer. Uma semana, 2 dias, um mês, depois 2 meses se passaram. Minha rotina era simples, e o mesmo valia para a do Rafael.
Ele estava constantemente limpando masmorras como se seu crescimento ganhasse ainda mais impulso, e enquanto isso, parecia ter estabelecido sua própria rede. Achei que era hora dele encontrar um bom parceiro, então Kim Il-sung e eu lideramos alguns dos heróis de guerra da primeira rodada que secretamente esperavam apoiar Rafael, e foi assim que o Partido da Espada Santa foi criado. Ele havia crescido tanto que eu poderia dizer que se tornou um grande aventureiro com orgulho. Também foi benéfico para mim, já que eu podia me concentrar no trabalho sempre que ele ia a uma masmorra ou a uma frente cheia de monstros. Naquela época, Rafael me disse que queria marcar uma consulta e, claro, aceitei a oferta. Claro, houve oposição de Kim Il-sung. Ainda assim, Shueijin e Park Lian conseguiram ingressos para a masmorra sem dificuldade, desde que eles acompanhassem. Estou nervoso por algum motivo. Não me sinto bem com isso. Vou ter que ir com você também. Ao contrário das preocupações de Kim Il-sung, a masmorra foi concluída de forma muito simples. Embora não tenha falado muito depois de mais algumas viagens, Kim Il-sung ainda parecia se sentir desconfortável. Achei que ele talvez não tivesse percebido algo que Kim Il-sung tinha percebido, então olhei um pouco mais para Rafael, mas nada foi detectado. O jeito que ele olhava ainda era cheio de boa vontade, e ele tinha a imagem de um aluno de honra que ouvia atentamente. Por que duvidariam dele, dele que caiu em lágrimas em primeiro lugar? Quando segurei minha cabeça para um teste, ele derramou lágrimas como cocô de galinha e segurou minha mão, rezando sinceramente para Benignore. Todos os empreiteiros do diabo sujo parecem ter sido removidos, então não houve acidentes. Você está se arrumando. Eu já estou, Jung. Você vai com Shueijin e Park Lian hoje? Talvez a gente vá juntos. Você não precisa se preocupar tanto. Acho que a maioria de nós vai ficar assistindo como da última vez. Não vamos participar da luta em si. Claro que eu quero, mas tenho certeza que o mestre da Guilda Azul não deixaria. Mas ir para a masmorra com Ying ainda me ajuda. Eu aguento isso. Então, vamos embora. Sim. Você tem muito espírito hoje. Ele parecia mais nervoso do que o normal, mas isso era natural, considerando que a avaliação de sua recente viagem à masmorra não tinha sido tão boa. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.